Queridos, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Quando você está abrindo a Bíblia, o tema é luz do mundo. Eu lembrei de uma história. Certa feita, num hospício, tinha dois malucos, dois loucos, e aí um virou para o outro e falou assim: você me espera na janela do último andar hoje à noite para descobrir um jeito da gente fugir daqui. Aí o maluco ficou maluco, porque está doido para fugir, e de noite, na hora que eles combinaram, ele foi lá para a janela. Aí falou assim: mas aqui é muito alto, muito longe, o que nós vamos fazer para sair? Ele falou assim: eu consegui um negócio, consegui um aparelho que vai resolver nosso problema. Aí ele mostrou uma lanterna, só na lanterna. Eu disse: mas como que vai fazer? Não, é assim. Aí ele ligou a lanterna e apontou a lanterna para o muro. Aí ficou aquela linha de luz, sabe? Um feixe de luz assim. A luz saía da janela e até o muro. Aí falou assim: é o seguinte, eu vou deixar ela acesa, você vai andando por cima da linha da luz até chegar no muro. Aí eu jogo a lanterna para você, se acende para cá e eu venho andando em cima da luz também. Aí o maluco falou assim pro outro, né? Você é doido, cara? Você é maluco? Você não tem nada na cabeça, não? Que ideia é essa? Eu disse: mas por que ele é tão bom? Eu disse: não. Como é que eu vou confiar se você vai manter a luz acesa o tempo todo? E se você desligar quando eu estiver no meio do carro? Isso é a luz, que não é a que o João fala aqui no texto. Olha aqui, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu irmão, estava pensando sobre a mensagem de hoje, o tema, e me veio algo à mente. Pode pôr na tela aí o que me veio à mente. Olha isso, olha, as equações de Maxwell, né? Você que gosta, né? De física, né? Você não gosta de física, não? Então, para aí as equações de Maxwell, né? A equação de Ampère, de Faraday, as duas de Gauss. Depois eu explico o que é isso, tá bom? Fica calmo. Eu comecei a pensar por que a luz é tão usada na Bíblia para ser um padrão, uma referência para nós. Porque o tempo todo se fala que nós temos que andar na luz, que somos filhos da luz. Tem um certo momento que um texto da Bíblia que nós vamos ver daqui a pouco fala que Deus é luz. Eu pensei: por que a luz é usada para se referir ao próprio Deus? E aí então comecei a relembrar das aulas de física que eu dava, de ótica, dos meus queridos alunos, e falei assim: poxa vida, não tem elemento melhor para representar a figura divina que a luz. A luz, por exemplo, ela é energia pura. Quando você olha, por exemplo, o princípio especial da relatividade de Einstein, aquela equação famosa, né? E igual a mc ao quadrado. Não sei se você já viu essa fórmula. E igual a mc ao quadrado. O que significa essa fórmula? E igual a mc ao quadrado. O E é energia, o M é massa e o C é a velocidade da luz. O que essa fórmula diz? Se você pegar uma massa e acelerá-la até a velocidade da luz, ela vai se desintegrar e vai se converter em energia pura. O texto que nós acabamos de ler falou que nós temos que andar na luz. Nós podemos brincar assim: andar na velocidade da luz. Porque quando a matéria caminha na velocidade da luz, ela deixa de ser matéria e só é energia. É a
carne desaparece. A matéria está etiquetada. É verdade. A carne é desintegrada, só fica a energia pura. Então, não tem como eu acompanhar a luz se no final da história eu não me tornar luz também. É isso que a lei fala. Aí alguém entendeu, glória a Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não despreze a palavra do justo. E esse é um problema na universidade. A universidade, ela tem que ser um motor nas nossas vidas, de tal maneira que nós, andando na luz ali dentro, as pessoas queiram caminhar ao nosso lado, e para caminhar ao nosso lado elas vão ter que andar na luz também, e a carne vai ser desintegrada. No entanto, o que acontece na maioria das vezes é o oposto, é o inverso. Isso é um problema. Mas as pessoas tinham que olhar para nós na faculdade e ficar assim, fazer assim, é a luz, só luz. Elas, quando quisessem nos acompanhar, elas teriam que correr, que acelerar, elas teriam que correr muito e se tornariam luz também. Lá em 1 João 3,3 fala que qualquer que nele tem esta esperança purifica-se assim, a si mesmo, como também ele é puro. Se eu caminhar na luz, se eu andar na velocidade da luz, eu vou ser como a própria luz. Essa é a vontade de Deus, que você caminhe na luz, caminhe na velocidade da luz e seja purificado. Outra característica muito peculiar da luz é que a velocidade de sua propagação é a maior velocidade que existe. Não existe nada mais rápido do que a luz se propagando no vácuo. São 300 mil quilômetros em um único segundo. Imagine você, 300 mil quilômetros em um único segundo. Se a luz fizesse curva e desse volta na Terra, em um segundo ela conseguiria dar 3 voltas e meia. A luz é muito rápida. E nós temos que ser assim também, velozes e furiosos, né? No bom sentido, tá? Mas o que acontece? Tantas vezes é que ao invés de estarmos em alta velocidade, quando nós entramos na faculdade, começamos a ser influenciados pelos outros e perdemos a velocidade. Eu já falei isso aqui uma vez no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou fazer uma citação de novo, compare com o Tuitá, vem aqui. Você quer falar uma nota? Pega essa cadeira lá fora. Isso. Esse é o pastor Tom, gente. Isso. Foi o melhor que Vila Velha pôde fazer. Amém. Senta não, só sai em nome de Jesus, Senhor. Até quebrar. Não tem Pokémon aqui dentro. Fica quieto. Estou brincando de Pokémon Go na pregação. O que o texto está falando? A pessoa que está com Cristo, ela anda na luz, ela corre. Ela corre. Só que o texto fala o seguinte: que quando você começa a ouvir conselhos de ímpios, você para de correr e começa a andar. Então ele estava correndo e o ímpio começa a dar conselho para ele. Mas para ele ouvir o ímpio, ele tem que começar a andar. Ele parou de correr. Aí o texto fala o seguinte: não se detém com pecadores. Aí vem o pecador falando: peraí, calma, cara, peraí. O cara que estava correndo, ele já está parado, ele está detido, está parado. E no final fala assim: que não se assenta na roda dos escarnecedores. No começo do versículo, o cara estava andando, no final ele está sentado. É o movimento retilíneo uniformemente retardado. Obrigado, viu, Tom?
Você ilustrou bem. Aqui, ó. Vamos ser um Pokémon. Meus irmãos, o ímpio, o pecador, o escarnecedor estão no seu caminho para desacelerar a sua vida, para não deixar você andar na luz. Primeiro você começa a seguir conselhos de pessoas que não têm Deus. Depois você começa a pecar. E aí você acha que você já está no fundo do poço. Mas existe um estágio mais degradante, que é o escarnecedor, que é o sujeito que, além de pecar, fala mal de quem não está pecando. Mas aquele ali é um fanático. Eu já fui assim, aquilo ali. Crente da DRE aquecida, né? Vamos falar o termo antigo. O cara começa a zoar os irmãos, os colegas. Já desse eu vi um irmão no YouTube. No YouTube você pode ver de tudo. Até eu estou no YouTube, não tem critério. Tinha um irmão lá que era um pastor assim, espetacular. Espetacular. Mas agora ele veste pai de santo, fica no quintal da casa dele, não é isso? Aí tem um louro José, que fica no laptop, na mesa. É o mais grosseiro do inferno. Então, assim, aí entra uma receita de bolo e outra, ele fala mal de algum colega. Né? Um dia desse ele botou um vídeo com o meme do Tio Nós quebrando a televisão e fez uma montagem com a Ana Paula cantando. Então, quer dizer, você chega um ponto na sua vida que você vai além do pecado, você começa a perseguir quem prega contra o pecado, quem busca viver contra o pecado. Tem que queimar mesmo. Outra característica da luz é que ela se propaga em linha reta. Ela não vai nem para a direita, ela não vai nem para a esquerda, ela vai, viu, Gil? Nem esquerda nem direita. É em linha reta. Só duas pessoas entenderam o que ela. É linha reta. Lá em João 23, João Batista fala assim: eu sou a voz do que clama no deserto, ande reto no caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O caminho entre o primeiro dia de aula e a colação de grau tem que ser uma linha reta, e o final do caminho sempre a cruz. Se você está em dúvida se você está no caminho certo na sua faculdade, procura saber, se fizer uma linha reta de onde você está hoje, se atrás do diploma tem uma cruz. Aí você está no caminho certo. Se você fizer uma linha reta e ela for te afastando cada vez mais da cruz, tem alguma coisa errada. É igual foguete. Quando vai lançar um foguete para ir para o espaço, astronauta pousar na Lua, ou descer em alguma estação espacial, o cálculo tem que ser tão perfeito que, se você desviar apenas poucos milímetros da posição correta, que a distância é tão grande que, quando chega lá em cima, os milímetros viram centímetros, viram metros, viram quilômetros. Aquele pequeno desvio que você cometeu no começo, lá na frente se tornará uma mudança total de trajetória. A luz não. A luz, ela não faz curva, ela só anda em linha reta. E é assim que tem que ser na sua vida. Como foi orientado Josué no capítulo 1 do seu livro. Medite nessa palavra, e dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Linha reta. A luz, ela tem uma outra característica linda. Se eu mandar apagar a luz toda do auditório e acender uma lanterna, para onde eu apontar a lanterna vai deixar de ser escuridão. É a luz que nos permite ver as coisas. O fenômeno da visão depende do reflexo da luz sobre as superfícies. E o cristão na universidade tem que ser assim: aonde ele está, por mais que esteja tudo escuro em volta, aonde ele está tem luz. E a luz, ela é atraente, ela traz calor, ela traz segurança, ela traz referência, ela traz direção. Se você está num ambiente totalmente escuro e aparece uma luz em algum lugar, instintivamente você desloca os seus olhos para a luz,
para você saber mais ou menos aonde você está. Esses dias eu fui fazer um trabalho de campo, né? Desculpa que eu uso, né? Fui ver um filme chamado Homem das Trevas. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Não é o Capeta, não. É a história de um grupo de ladrões que invadem casas para roubar coisas. Não sei, para ser ladrão é para isso, né? Não está falando, né? E aí eles descobrem que dentro da casa de um cego, lá em Detroit, que é uma cidade fantástica nos Estados Unidos, né? Então, no meio das casas abandonadas tem uma casa, um ex-militar cego, a filha dele morreu num atropelamento e ganhou uma indenização milionária. E aí então eles descobriram isso. Assim, essa tá fácil, né? Porque nós vamos entrar na casa de um cego para roubar o cego. Só que o cego era militar, o cara era ninja. E aí tem uma hora no filme que ele apaga a luz da casa toda, que para ele não muda nada. Não muda nada. Mas para os três ladrões, o fim do mundo, que agora é o mundo dele. Porque ele segue os barulhos, cada lugar ele sabe o que é, ele gosta, né? Ele conhece a casa, né? E aí o filme que parecia policial é um filme de terror, né? É tudo escuro, né? Você tem que ouvir. Aí quando eles estão lá no meio do escuro, eles veem uma luz saindo de um lugar e eles correm para aquele lugar para se salvar. Lá na faculdade é uma escuridão. Quando a pessoa vê uma luz, ela corre para se salvar. E essa luz é você, meu amado. Você precisa brilhar. As pessoas precisam ver através da luz que emana da sua vida. Mas o mais legal dessas características tem a ver justamente com essa equação. Essa equação, eu não vou explicar ela detalhada aqui, né? Pelo amor de Deus, fica tranquilo. Tá? Vou falar só o que interessa. Antigamente achavam que a luz era uma partícula. Tinha até hoje existe o termo fóton, né? Seria a partícula de luz, igual tem elétron, próton. O Maxwell provou teoricamente que a luz não era uma partícula. Ele discute isso até hoje, tá? Não resolveu. Mas ele provou que ela tinha características de uma onda eletromagnética. Que a luz não é partícula, ela é uma onda. Mas e daí? E daí que o som é uma onda, mas não propaga no vácuo. Mas ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. A luz se propaga no ambiente mais inóspito que você possa imaginar, que é um ambiente onde não existe absolutamente nada. A luz propaga ali. E se nós queremos ser luz, nós temos que passar pelos ambientes mais inóspitos e permanecer. A faculdade às vezes é um ambiente inóspito. Parece que não existe mais nada. Eu lembro do meu quinto período da faculdade de Química, que eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida, e eu estava assim, sem esperança mesmo. E eu lembro que eu falei assim: eu vou trancar esse curso, eu não aguento mais, é coisa demais, tudo é demais, para a gente o problema vai ficando demais. O problema é que a gente não dá o tamanho certo para o problema. O problema para a gente fica muito maior do que ele é na realidade. E se nós formos luz, nós vamos passar por aquela situação e vamos permanecer. Eu lembro que Deus usou minha irmã. Eu falei assim: Kênia, eu vou trancar. Ela fazia faculdade de geologia e eu de química na FMG. Era um prédio, era do lado do outro assim. Aí a gente encontrou no meio. Eu falei assim: ela estudava de dia ou de noite, a gente encontrou no meio. Eu disse: eu estou indo para o DSA, vou trancar essa luta, esse deserto chamado química. E ela falou assim: Richard, você está doido? Não faz isso não. Cadê sua fé? Cadê seu Deus? Onde está a sua perseverança? Começou a dar lição de moral no meio da rua, em frente ao ISEX, ali entre o IGC e a Química. Uma luta. Ela me pegou e falou assim: não, você vai voltar. E foi me empurrando para dentro do prédio.
Nobel, uma mulher louca, chamava Luísa Schor. Doida no sentido saudável, não sei se existe, né? Eu sei que ela ficava de costas pra gente, falando as coisas, escrevendo quadro, horas, né? Sei lá, o mundo dela, aquele mundo ali, a gente aqui, né? Mistério. E aí eu orei ao Senhor, e o Espírito Santo me encorajou, e graças a Deus eu permaneci. E alcancei vitória. Alcancei vitória. Nós temos que ser luz em qualquer lugar, mesmo no lugar que não existe nada. No Salmo do Pastor, Salmo 23, ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não sei qual é o vale que você está passando aí na sua faculdade, mas se você for luz, mesmo que seja o vácuo, você vai continuar propagando, você vai continuar avançando. Basta você ser luz. Outra característica da luz é que a luz branca, ela contém em si todas as outras frequências de cores. E o que me fez pensar foi a conversa de Jesus com Pilatos, lá em João 18:37, fala assim, Pilatos fala assim para Jesus: você é rei, né? Jesus fala assim: sei que está falando, eu não falei nada, sei que está falando. Eu nasci para isso, eu vim para o mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus veio para todos, mas nem todos estão dispostos a vir a Jesus. Ele veio para todos. A luz que brilha em Jesus tem o vermelho, tem o azul, tem o verde, tem o laranja, tem o lilás, tem você, tem eu. Todos estamos nele, se nós vivemos a verdade que ele prega. Não adianta falar que eu sou de Cristo, levantar a mão, mas eu preciso estar nele. Finalmente, quando você concentra a luz em um foco, ela produz fogo. Você pega um óculos de um míope, não é o meu caso, que eu sou estrábico, né? Aí no dia de sol, e coloca assim paradinho na frente da folha, a folha começa a pegar fogo. Por quê? Porque a luz recebeu um foco. Quando ela está por aí, ela está espalhada. Mas quando você bota a lente, todos os raios vão se juntando um único ponto, e aquilo ali gera fogo. Aí você fala assim: por que está faltando fogo na minha vida? Porque está faltando fogo. Se você é luz e não tem fogo, é porque não tem foco nele. O cara fica na faculdade, igual o menino falou aqui, às vezes você entra num curso que não tem nada a ver com você, mas para dar satisfação para o pai, para a mãe, para o filho, para o Espírito Santo, você continua no curso e fica infeliz. Você está tentando cada hora uma coisa diferente. Não, agora é teatro, agora é arquitetura, agora é história antiga, agora é levitação. Cada hora uma coisa diferente. O sujeito não tem foco na vida, ele não vai ter fogo na vida. O fogo para a luz só vem quando você coloca ela em um foco. Tem um texto de Zacarias que eu separei aqui, Zacarias 13:9, que fala assim: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei e direi: é meu povo, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Nós precisamos de foco para ter fogo, porque esse fogo vai nos purificar. Muita gente fica criticando as pessoas que estão no fogo do Espírito, mas nós mesmos não temos fogo porque não temos foco.
precisamos viver e ser como a luz. A luz é algo tão especial que foi a primeira coisa que Deus criou. Em Gênesis 1:3, a primeira coisa que Deus criou, Ele falou: haja luz. Haja luz. Sabe que dia que Ele criou o sol? O quarto dia. Você já parou para pensar nisso? Muita gente usa isso para confundir a gente, esse povo que não é crente. Como assim? Deus criou a luz antes do sol? Óbvio, porque Ele era a luz. Não precisava do sol para iluminar a terra. Essa luz emanava do próprio Deus. Por isso que o sol veio depois. O sol é um paliativo. O sol perto de Deus não é nada, é uma fagulha. Mas foi a primeira coisa que Deus criou. Foi a luz. Foi a primeira coisa. E Ele fala que é luz. E se Ele é nosso Pai, nós podemos falar que somos filhos da luz. Efésios 5:8 diz assim: porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Vira para o seu irmão e fala assim: você é filho da luz. Mas eu queria encerrar essa palavra te dando um conselho. Da mesma forma que Deus criou primeiro a luz, um dia essa luz vai ser retirada. Jesus está voltando. E Jesus falou lá em João 12:36: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Enquanto tendes luz. Depois de Jesus voltar, não vai ter mais oportunidade de se tornar filho da luz. Quando isso tudo aqui acabar, não vai haver mais oportunidade. E por isso Jesus nos aconselha: quanto você tem a oportunidade de ser filho da luz, seja. Porque um dia essa oportunidade vai acabar.